Imagine um lugar onde a beleza de suas praias esconde uma realidade cruel. Um país que está entre os mais pobres do mundo, onde o caos econômico, a fome e a desesperança moldam o dia a dia de milhões de pessoas. Uma nação afundada em dívidas, mergulhada em crise e esquecida pelo turismo internacional. Tão pobre, tão instável, que muitos evitam até mencioná-la. Estou falando do Sri Lanka. Uma terra marcada por guerras, desastres e desigualdade. No vídeo de hoje, vamos revelar os fatos mais surpreendentes e perturbadores sobre esse país que está literalmente lutando para sobreviver. Então prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir vai te chocar e mudar completamente a forma como você enxerga esse paraíso tropical. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Número 1. Geografia. O Sri Lanka é uma ilha tropical localizada no sul da Ásia, banhada pelo imenso Oceano Índico e separada da Índia apenas pelo Estreito de Palk. Vista de cima, sua forma lembra uma gota d'água. Por isso, o país é carinhosamente apelidado de Lágrima do Oceano Índico. Apesar de pequeno, com cerca de 65 mil quilômetros quadrados, um pouco menor que o estado da Paraíba, o território é incrivelmente variado. Montanhas cobertas por névoa dominam a região central, como o Monte Piduruthalagala, o ponto mais alto do país, com 2.524 metros. Essas elevações dão lugar a florestas tropicais, vastas plantações de chá e arrozais que mudam de cor conforme a estação. Já as bordas da ilha são cercadas por planícies férteis, manguezais, lagoas costeiras e praias douradas que parecem saídas de um cartão postal. Número 2. População. Com cerca de 22 milhões de habitantes, o Sri Lanka abriga uma das populações mais diversas e intensamente conectadas à sua história, etnia e religião. A maioria dos singaleses vive nas regiões costeiras e nas terras baixas, onde se concentram as maiores cidades e centros econômicos. A capital comercial é Colombo, mas a capital oficial e administrativa do país é Sri Jayawardenepura Kotte, um nome quase impronunciável até para os próprios moradores. O interior montanhoso tem uma densidade populacional menor, mas não menos vibrante. A sociedade do Sri Lanka é composta majoritariamente pelos singaleses, que representam cerca de 75% da população e seguem o budismo. No entanto, uma parte significativa da população pertence à etnia tâmil, que segue o hinduísmo e está concentrada principalmente no norte e leste do país. Também há minorias muçulmanas e cristãs. Essa mistura étnico-religiosa, embora rica em diversidade, foi por décadas fonte de conflitos e tensões violentas, incluindo uma guerra civil sangrenta. Hoje, mesmo com a paz aparente, feridas profundas ainda dividem comunidades. Número 3. História. O Sri Lanka possui uma das histórias mais antigas e complexas da Ásia. Seus primeiros registros datam de mais de 2.500 anos atrás, com reinos budistas que floresceram, templos que resistiram ao tempo e crônicas que misturam mito e realidade. O país foi conhecido por séculos como Ceilão, nome dado pelos colonizadores portugueses no século XVI e mantido sob o domínio holandês e britânico. Durante mais de 400 anos, a ilha foi saqueada, dividida e moldada pelas mãos do colonialismo europeu. O controle final ficou com os britânicos, que utilizaram a ilha como produtora de chá, café e especiarias, tudo à custa de trabalho forçado e repressão. Foi apenas em 1948, após décadas de resistência pacífica e protestos intensos, que o Sri Lanka conquistou sua independência do Reino Unido. No entanto, a saída dos colonizadores deixou um país profundamente dividido, com tensões étnicas inflamadas entre singaleses e tâmeis, plantadas deliberadamente pelos britânicos durante seu domínio. Essas divisões, que pareciam adormecidas, acabariam explodindo anos depois na sangrenta guerra civil. Mesmo após a independência, o país enfrentou sucessivos governos instáveis, golpes, repressões e crises. O nome Sri Lanka, que significa Ilha Resplandecente, foi adotado oficialmente em 1972, mas a promessa de uma nova era de paz e prosperidade nunca se concretizou totalmente. Até hoje,
A história do Sri Lanka é contada não apenas em livros, mas nos olhos de um povo que carrega o peso de conquistas, invasões, tragédias e sobrevivência. Uma nação que tenta se levantar, mesmo quando o passado insiste em puxá-la para baixo. Número 4. Economia. A economia do Sri Lanka é diversificada, com destaque para a agricultura, especialmente o cultivo de chá, e a indústria têxtil, ambos fundamentais para as exportações. A pesca também é uma atividade vital, com muitos barcos enfeitando as costas das cidades, enquanto alguns pescadores ainda utilizam métodos tradicionais, como a pesca em estacas, prática comum durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o país enfrenta desafios significativos relacionados à pobreza e desigualdade. Cerca de 25% da população vive abaixo da linha da pobreza, e muitas regiões, especialmente no norte e leste, ainda estão em recuperação após décadas de guerra civil. A desigualdade econômica é particularmente evidente entre as áreas urbanas, como Colombo, e as zonas rurais, onde a falta de infraestrutura básica e de acesso a serviços essenciais, como educação e saúde, limita as oportunidades de desenvolvimento. O setor agrícola, que emprega grande parte da população rural, sofre com a ausência de tecnologia moderna, sistemas de irrigação adequados e suporte governamental. Em áreas remotas, a pobreza extrema leva a condições de vida precárias, com famílias enfrentando dificuldades para garantir alimentação, moradia e água potável. Muitas dessas famílias sobrevivem com menos de $3 por dia, o que reflete a gravidade da situação. Em algumas regiões mais isoladas, o valor diário disponível é ainda menor, limitando severamente o acesso a bens e serviços básicos. Número 5. Falência. Em 2022, o Sri Lanka entrou para a história mundial de forma trágica. O país quebrou, literalmente. Sem reservas em dólar, sem crédito no mercado internacional e com uma dívida impagável, o governo anunciou que não conseguiria mais pagar seus compromissos externos. Era o fim da linha para uma economia já fragilizada por anos de má gestão, corrupção e dependência de importações. As consequências foram devastadoras e imediatas. Filas quilométricas se formaram nos postos de gasolina, muitos deles completamente secos. Faltava diesel para os ônibus, gás de cozinha para as famílias e até combustível para os hospitais manterem geradores funcionando. Supermercados ficaram vazios. O arroz, alimento básico do país, sumiu das prateleiras ou passou a custar o triplo. Medicamentos desapareceram, cirurgias foram canceladas, escolas fecharam por falta de transporte. A população, já acostumada com dificuldades, viu a situação sair do controle. Milhares foram às ruas protestar, invadiram prédios do governo, ocuparam residências oficiais. O presidente fugiu de helicóptero e as imagens da multidão nadando na piscina do palácio correram o mundo. Mas a euforia durou pouco. A fome ficou, a miséria cresceu. E até hoje, apesar de promessas de recuperação, milhões de singaleses seguem sem emprego, sem comida e sem perspectivas. Um paraíso natural que virou um pesadelo econômico, onde a sobrevivência virou rotina. O governo caiu, mas o caos ficou. O custo de vida disparou. E enquanto a elite buscava alternativas no exterior, os mais pobres, que são a maioria, ficaram sem saída, lutando para sobreviver em um país onde até a luz elétrica passou a ser um luxo. O colapso de 2022 não foi apenas econômico, foi humano. Uma nação inteira parou de funcionar, e o povo pagou o preço com fome, medo e desespero. Número 6. Culinária. Assim como na Índia, a falta de higiene no Sri Lanka pode ser uma preocupação significativa, especialmente nos mercados de rua, onde as condições sanitárias são muitas vezes precárias. Nas ruas do país, é comum encontrar uma ampla variedade de alimentos sendo preparados e vendidos em barracas improvisadas sem um pingo de higiene. Essas barracas oferecem uma diversidade de pratos tradicionais, como o arroz com curry, os famosos hoppers, o sambal picante de coco e até pratos com jaca, peixe seco e frutos do mar. Tudo servido a céu aberto, com moscas pousando nos ingredientes, gordura acumulada nas panelas e lixo espalhado ao redor. Mas, apesar disso, a culinária do Sri Lanka carrega uma força cultural impressionante. Em meio à dificuldade, o povo continua mantendo suas tradições. O arroz com curry continua sendo o prato central da mesa. O hoppers,
Aquela panqueca de massa fermentada ainda é servido no café da manhã com ovo no centro. E o sambal de coco apimentado continua sendo presença obrigatória nas refeições, dando sabor mesmo quando o prato é humilde. É essa dualidade que impressiona. Uma gastronomia cheia de alma, mas cercada por desafios básicos de higiene e saúde pública. Comer no Sri Lanka é uma experiência intensa, para o paladar e para o estômago. Número 7. Império do Chá. Se há algo que representa o Sri Lanka aos olhos do mundo, é o chá. Cidades como Nuwara Kandy e Ela atraem turistas do mundo inteiro, não pelo clima mais ameno, mas principalmente pelas paisagens encantadoras formadas pelas plantações de chá, uma herança deixada pelos britânicos no século XIX. O famoso chá singalês é considerado um dos melhores do mundo. Quem visita o país dificilmente vai embora sem experimentar uma xícara dessa bebida aromática, servida forte, quente e com orgulho nacional. As fábricas de chá, muitas delas abertas ao público, oferecem tours que mostram desde a colheita das folhas até o momento em que o chá é embalado para exportação. Parece tudo perfeito, mas essa perfeição tem um custo, e ele é pago todos os dias pelas mãos invisíveis que sustentam esse império. O cultivo do chá é uma das maiores fontes de emprego no Sri Lanka. Estima-se que centenas de milhares de trabalhadores estejam diretamente envolvidos na produção, e a maioria deles são mulheres. Elas vivem em vilarejos simples, geralmente nas proximidades das plantações, e passam o dia inteiro sob o sol ou a chuva, colhendo manualmente as folhas mais jovens e tenras que garantem a qualidade do produto. Apesar da importância econômica do setor, as condições de trabalho são duras. As colhedoras enfrentam jornadas longas, clima imprevisível, metas diárias de colheita e salários extremamente baixos, muitas vezes entre $2 e $5 por dia. Esse valor raramente cobre os custos básicos de alimentação, moradia e saúde de suas famílias. Ainda assim, no Sri Lanka, o chá não é apenas uma bebida, é um símbolo nacional que carrega, ao mesmo tempo, o orgulho da tradição e o peso da desigualdade. Número 8. Viagem de trem. Poucos passeios no mundo são tão mágicos quanto embarcar em um trem no Sri Lanka. A rota entre Kandy e Ela, atravessando as montanhas centrais da ilha, é considerada por muitos viajantes como a viagem de trem mais bonita do planeta. E basta olhar pela janela para entender o porquê. As paisagens se alternam entre campos de chá verdejantes, florestas úmidas, cachoeiras escondidas e vilarejos que parecem parados no tempo. Os vagões antigos, herança dos tempos coloniais britânicos, seguem lentamente por pontes estreitas e túneis escavados à mão, permitindo que o passageiro aprecie cada curva com calma. É comum ver pessoas sentadas nas portas abertas dos vagões, com os pés balançando sobre o abismo, sorrindo enquanto o vento leva embora o calor e os pensamentos. É uma experiência única, quase cinematográfica. Mas essa beleza tem um valor ainda maior para o povo local. A linha férrea não é só uma atração turística, é também um elo vital entre regiões isoladas. Para muitos, esse trem é a única conexão com o mundo fora das montanhas. Viajar de trem no Sri Lanka é, ao mesmo tempo, um retorno ao passado e uma travessia pelo presente. Número 10. Capital. Colombo, a capital e maior cidade do país, é uma metrópole vibrante que combina o antigo e o moderno. Situada na costa ocidental da ilha, é o principal centro econômico e comercial do Sri Lanka, com uma população de cerca de 750 mil pessoas. A cidade preserva uma arquitetura colonial marcante, reflexo dos períodos em que o país foi colônia europeia, primeiro dos portugueses, depois dos holandeses e, por fim, dos britânicos. Historicamente, Colombo foi um importante porto natural, frequentado por mercadores árabes, romanos e chineses. Seu desenvolvimento se acelerou no século XIX, especialmente com a construção das ferrovias que conectavam as plantações de chá do interior ao porto da cidade. Isso transformou Colombo em um eixo estratégico para a exportação e consolidou sua importância nacional. Atualmente, a cidade apresenta uma paisagem urbana moderna, com arranha-céus, centros comerciais, mercados populares e um cenário gastronômico em crescimento. Número 10. Religião. No Sri Lanka, a fé não é apenas uma escolha espiritual, é um pilar que sustenta a identidade de boa parte da população.
Cerca de 70% dos habitantes seguem o budismo Theravada, uma das formas mais antigas da religião. E essa crença está presente em tudo, nas paisagens, nos templos, nas cerimônias e até no silêncio respeitoso que se espalha pelas cidades sagradas do interior. O país abriga alguns dos templos budistas mais antigos do mundo, sendo o Templo do Dente Sagrado, em Kandy, um dos mais reverenciados. Esse templo guarda a relíquia de um dente de Buda, tornando-se um importante destino de peregrinação para os budistas de todo o mundo. Outro lugar de reverência profunda é Anuradhapura, antiga capital do Sri Lanka, onde abriga uma das árvores mais antigas do mundo, a árvore sagrada de Bodhi, que se acredita ter mais de 2.000 anos. Número 11. Tradições. Em meio à pobreza e à crise, a cultura singalesa permanece viva, transmitida de geração em geração com orgulho e devoção. É nas danças, nos festivais e nas oferendas que o povo encontra força, identidade e, muitas vezes, esperança. Uma das expressões mais marcantes é a dança Kandyan, originária da antiga capital real de Kandy. Com movimentos vigorosos, acrobacias impressionantes, essa dança era antigamente realizada apenas nas cortes dos reis singaleses. Hoje ela é apresentada em cerimônias religiosas, celebrações culturais e até em festivais turísticos. Outro momento de pura devoção acontece durante o Festival Vesak, o mais importante do calendário budista. Ele celebra o nascimento, a iluminação e a morte de Buda, tudo no mesmo dia. Durante o evento, lanternas coloridas iluminam as ruas, e templos budistas recebem milhares de visitantes para cerimônias religiosas e oferendas. Número 12. Pontos turísticos. Além de sua história e cultura, o Sri Lanka também é famoso por suas praias. A costa sul é repleta de cidades litorâneas encantadoras, como Gali, uma antiga fortaleza colonial que hoje é um patrimônio mundial da Unesco. As praias de Mirissa e Unawatuna são perfeitas para relaxar, nadar e até observar baleias. Já na costa leste, a cidade de Trincomalee oferece praias imaculadas e uma rica herança cultural, com templos hindus e fortalezas coloniais. Uma das atrações mais surpreendentes do país são seus templos construídos dentro de cavernas. O Templo de Dambulla, por exemplo, é o maior e mais bem preservado complexo de templos em cavernas do país. Localizado a cerca de 148 quilômetros de Colombo, o Templo de Dambulla é conhecido por suas impressionantes pinturas e esculturas de Buda. Essas cavernas, esculpidas em montanhas rochosas, oferecem um ambiente de paz e espiritualidade que atrai turistas de todo o mundo. Outra atração fascinante é o Pico de Adão, um dos lugares mais reverenciados do Sri Lanka. O cume da montanha é conhecido por conter uma marca de pegada que diferentes religiões atribuem a figuras sagradas. Os budistas acreditam que pertence a Buda, os hindus dizem que é de Shiva, enquanto cristãos e muçulmanos associam a Adão. Essa mistura de crenças torna o local um ponto espiritual importante para muitos. Um fato curioso é que o Sri Lanka é também um dos maiores exportadores de pedras preciosas do mundo, incluindo safiras e rubis. A cidade de Ratnapura, localizada ao sul de Colombo, é conhecida como a Cidade das Gemas e tem uma longa tradição na mineração dessas pedras valiosas. Turistas podem visitar as minas, aprender sobre o processo de extração e até comprar joias feitas localmente com gemas que têm reputação internacional por sua pureza, qualidade e brilho. A vida selvagem do Sri Lanka também é extraordinária. O país possui uma rica biodiversidade, com elefantes, leopardos e búfalos selvagens habitando suas florestas e parques nacionais. O Parque Nacional de Yala é particularmente famoso por ser um dos melhores lugares do mundo para avistar leopardos. Além disso, o país é um dos poucos lugares onde você pode ver tanto elefantes selvagens quanto baleias azuis, dependendo da região e da época do ano. Em resumo, o Sri Lanka é como uma moeda de duas faces. De um lado, o paraíso tropical com suas praias douradas, elefantes sagrados, montanhas cobertas por plantações de chá e templos budistas centenários. Do outro, um país marcado por cicatrizes de guerra, pobreza extrema, tradições opressoras e uma luta diária por dignidade. É um lugar onde a beleza esconde feridas profundas e onde o silêncio das plantações contrasta com o grito abafado de quem foi esquecido.
Agora conte-nos o que mais lhe chamou a atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.